Olá, então, começando uma vez mais, né? Deu um probleminha aqui no áudio, aparentemente, da minha chamada, quando a gente começou agora há pouco. Então, para a gente falar hoje, só reintroduzindo o tema, né, da homotransfobia considerada como crime de racismo, em particular. Então, só vou esperar aqui o nosso querido Ataíde entrar para a gente começar aqui os trabalhos. Deixa eu. Perdão. Pronto. Vamos ver. Eita. Virou tudo aqui. Agora, calma aí. Aham. Como entendedor de matemática, ponte para jogar. Agora Acontece, acontece. só tava dando da Maqueda, né? Maqueda, trans, do Rio de Janeiro, do beijo, amada. Então vamos lá. Acho que meu áudio está com delay, mas Primeiramente, obrigado por aceitar fazer essa live comigo. Conheço o Paulo na comissão aqui em São Paulo, na comissão da UAB, e desde então a gente conversou, mostrei um projeto para ele, não sei se ele falou sobre o projeto, eu vi só um pouco, que é um projeto contra racismo e homofobia dentro dos estádios, né? Que está na Lesp. Fiz esse projeto junto com... Assim, eu levei esse projeto para a Mônica Seixas, da bancada ativista, né? A partir de então, que eu entrei a partir da causa e tal. E daí que eu conheci aqui a comissão, que me convidaram para conhecer a comissão, daí eu conheci o Paulo. Não sabia que tinha um Paulo lá, eu sempre conhecia o Paulo, mas eu não conhecia pessoalmente. Foi a primeira vez que eu vi, falei, não acredito, tá o Paulo ali. E é uma honra poder estar conversando com você hoje e ter essa amizade com você. E hoje, assim, eu coloquei algumas perguntas aqui que eu fiz, acho que seria uma coisa interessante, não só minhas, mas de outras pessoas, porque quando comecei a fazer comecei a divulgar essa live, muita gente perguntou várias coisas, eu tenho muitas perguntas aqui, até repetidas, mas algumas são importantes. Eu acho que ainda mais para a importância que você é hoje, né? Eu acho que a primeira pergunta para mim, eu acho que é minha, pessoal, assim, se você tem a ideia da magnitude, da importância sua na luta LGBT+, aqui no Brasil, porque assim, todo momento falo de você, todo momento comento sobre você, sobre várias pautas de luta da questões LGBT. Você tem essa magnitude? Ou assim, como você se sente tendo essa responsabilidade hoje? agradeço, querido. Ele estava falando ontem, né? O atual não é coisa espontânea. Programei, certificação, que eu não é livro, então, destacar tudo, verdade, importância, Importância, acho que eu deixo eu para deixo para outras pessoas. outras pessoas. Eu posso, eu tenho Eu tenho coragem. procurado Uma das pessoas que uma das colaboram pessoas que colaboram na luta dos na luta direitos dos direitos sexual e de gênero. sexuais de gênero. E eu fico E muito eu fico muito honrado, né? honrado, né? A alegria Alegria e gente, que eu gente, recebo que eu recebo a fé a fé eu de do eu de falhos, falhos, o julgamento da o julgamento da moral, moral, é, a sustentação a sustentação como crime do de que raça. como crime de raça. Então, Então, não sei. não sei. Acho que não cabe muito Acho a que não cabe muito a importância importância do tamanho dela do aqui. tamanho dela que eu
Eu colaboro, Eu colaboro, feliz de poder. feliz de poder. Eu tirei um pouquinho o fone aqui porque eu tava cortando um pouquinho, eu quero ver se tá funcionando. Deixa eu ver. O meu microfone foi por isso. Agora que eu falava e voltava algo. Acho que tá com o microfone. Meu celular é a primeira quando eles vão algo. No outro tava normal quando você fez? Agora tá normal. Ah, Agora, tá. ouço que eu tô falando com ele bem rapidinho junto com o Assim, eu vejo que você, assim, dessa questão de valorização da luta, é, como eu falei antes, com a responsabilidade que você tem, assim, para a comunidade, eu vejo que você tem um carinho muito grande, você poderia estar em casa tranquilo, sem se preocupar em fazer só o seu, né? Mas vejo que você luta por todos, eu acho uma coisa que deve ser valorizada, acho que todos que estão assistindo devem, assim, não colocar a sua foto na cabeceira, mas valorizar seu trabalho. É... Assim, em 1969 teve o movimento Stonewall, né? Nós tivemos muitas vitórias até hoje, desde lá. Mas esse movimento, qual a importância para você, assim, de movimento, de luta? Qual o significado para você? O Stonewall é o grande orgulho. Na época se falava orgulho gay, porque depois a gente depois isso, aí foi ah, então foi um marco. Não foi bom vida pessoas fiz lá no foi a que ganhou mais pela tá? É, orgulho. E orgulho não é poder, é você estar igual, não vai falido. Mas assim, cadeiras à parte, o, a ideologia, o hobby, Tá começando a cortar de novo, pelo menos pra mim aqui. hum, Tava indo e depois começou a cortar de novo. Não sei. eu não sei o que hoje, mas Você acha que é meu perfil que tá acontecendo isso? Qualquer coisa eu posso entrar em outro. Eu posso entrar do Resista. pode Eu ser. só. Tenta sair, Vamos. sai então, posta e você qualquer coisa manda uma Eu vou mensagem falando, e aí eu Tá bom. Beleza, eu vou fazer isso. Pera aí. então, vamos ver. Olha, eu acho que era o perfil do Ataíde mesmo, porque agora que ele saiu, sumiu o som, né, de interferência no fundo. Mas vai dar certo, não vai ter golpe, vai ter luta aqui. Vamos lá. Então, eu estava falando, né, da importância do orgulho LGBT e mais. Então, eu estava mencionando, né, que não se trata de ser, não se trata de ser de você acreditar que a sua orientação sexual e identidade de gênero seria mais valiosa do que a do outro, não é isso. Mas, na verdade, combater a ideologia homotransfóbica, nesse caso, de que prega que você deveria ter vergonha de ser LGBTI+. Então, a ideia do orgulho é longe de ter a ideia é vergonha por ter a ideológica
orgulho de ser como vergonha. Então, a parada do orgulho é LGBT fala, alguns falam, mas é isso, é afirmar e exigir no sentido, no sentido, parada nesse eu falo, marcha política, a luz, uma Oi, Paulo, acho que tá cortando de novo. Não sei. mas o problema eu acho que quando você sai, É, quando eu saio, o som fica melhor. Eu não sei por quê. O que que tá acontecendo? coisas da internet. Mas deixa, Esquisito. você pode ó, Vai fazer o quê? alguém tá falando, passa o microfone, porque Deixa eu ver. deve ser Talvez. Pode ser. Deixa eu ver como é que fica. ouvido. Talvez seja isso. Deixa eu ver como é que. Eu não sei muito bem como é que mexe isso aqui direito. Você não consegue ouvir. Microfone. Sobre o próprio fone? Não sei. Não. Então, agora tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bem agora? Então, eu acredito que seja o fone do nosso querido Ataíde ou algo do gênero que tá, porque quando ele cai, volta ao normal. Coisas da internet, né, gente? Não vai entender. Mas agora o Heitor tá falando que tá dando para entender. É alguma coisa do Ataíde quando ele vem, infelizmente. Mas, assim, essa é a importância do orgulho. É você afirmar que nós existimos e merecemos respeito. Em inglês, tem uma expressão muito famosa do movimento, talvez só do movimento gay, né? Mas, assim, que fala assim, né? I'm here, I'm queer, deal with it. Então, quer dizer, estou aqui, sou viado, sou bicha, né? Conforme-se. Então, quer dizer, exijo respeito. Você teve, em 2005, eu não me recordo agora se era o tema principal, um dos temas secundários da parada LGBT de São Paulo, que fala, né? Quer dizer, aceitar é uma opção, respeitar é uma obrigação. Então, a parada do orgulho LGBT e mais de São Paulo tem essa finalidade. E ela serve, e as paradas em geral, né? E as paradas servem também como uma espécie de catarse coletiva para todas, todos e todos, né? Muitas pessoas, principalmente do interior, quando vêm aqui para São Paulo, né? Posso falar só da minha realidade, né? Tem na parada um único momento, assim, que podem ter junto uma festividade, ter alguma tranquilidade, não ter medo de ser discriminado ou discriminada por isso. Então, acho que essa é um pouco a importância. Terminando aqui a primeira pergunta. Vamos tentar agora, de novo, com o nosso querido Ataíde, para ver se funciona. Então. Olá. Dá pra ouvir? Dá para ouvir. Mas é alguma coisa. que Ataíde, você
Falo e Falo e vida. Sim, é alguma coisa acontecendo, porém que eu não sei onde que tem o mudo aqui. Que aperta o mudo quando você vai falar, alguma coisa assim. Não sei se tem, se existe esse botão, alguma coisa assim, É isso. para não dar é esse isso. eco. Va- Va- Então, Então, você pode também, você pode também, ou você pode ou você pode faz faz uma vez, uma vez, tem, tem, e aí e aí Sim, eu posso colocar as perguntas então para você. As perguntas mais ou menos são essas, assim, que foi colocado. Como eu falei, a questão do Stonewall, que a gente tinha falado. Você tinha falado da importância. E tem a questão de 1990, até 1990, era colocado que gay era uma doença. Até 1990. Né? Hoje temos ainda uma questão de falar que, assim, da cura gay, né? Hoje temos isso. Eu queria saber a comparação dessa visão que tinha até 1990, pela vez da Constituição, e essa visão dessas pessoas que, né, a gente sabe que questões ideológicas deles, mas porque isso ainda existe, né? Eu acho que é uma das coisas que é importante. E a outra coisa a questão da união estável. A 2011, foi 2011, acho que foi 2011, foi do 5 de maio, se eu não estou enganado. Qual a importância para você, olhando essa visão para ti, desde 2011 para cá, a partir da união, o que você acha sobre isso, né? A questão de preconceito, a questão de espaço, a questão de até questão de locais que as pessoas contratam, empresas que foram feitas específicas para isso, né? Hoje surgiu algumas empresas para isso. Tem a questão do sangue, além da questão LGBT, eu acho que tem uma questão social à vista hoje, né? Que hoje o sangue está salvando vidas, né? A partir da questão da pandemia. Que há uma diminuição muito grande de pessoas indo doar sangue. E como agora que uma classe totalmente discriminada, hoje está salvando vidas. Eu acho que é uma coisa importante de ser dita. E sobre o estudo de gênero, também acho que é importante a gente falar sobre a questão dos estudos. Aí, ainda microfone, vou responder. Tá bom. Aí você volta aí você volta e Beleza. deixando alguma deixando alguma Então, vamos lá, a gente vai se adaptando aqui como dá. Infelizmente deu esse problema na Taíde, mas ele vai nos acompanhando e voltando aqui. Sobre a questão primeiro, né? Quer dizer, sim, a gente passou da patologização das homossexualidades e, na verdade, das identidades LGBTI mais em geral, para o reconhecimento de que são livres manifestações da sexualidade e da identidade de gênero humanas, né? Até em 1973, né, a Associação Americana de Psiquiatria, nos Estados Unidos, despatologizou a homossexualidade, especificamente. Em 85, no Brasil, foi o Conselho Federal de Medicina. Então, até que em 1990, demorou uns anos para ser publicado, mas em 1990 a Organização Mundial de Saúde também despatologizou a homossexualidade. E aí, desde então, a Classificação Internacional de Doenças e Diagnósticos, a CID-10, passou a falar que a orientação sexual não pode ser vista como um distúrbio. Em 1999, o nosso Conselho Federal de Psicologia aprovou a resolução número 1 de 99, muito famosa, que proíbe pseudoterapias de patologização e discriminação em geral das homossexualidades e bissexualidades. Então, em 2018, o Conselho Federal de Psicologia, se antecipando ao que já se imaginava que ia acontecer e aconteceu na Organização Mundial de Saúde, também em 2018,
Mas em 2018, então, o Conselho Federal de Psicologia no Brasil aprovou a resolução 01 de 2018, fazendo a mesma coisa que a de 99 sobre pessoas trans, então proibindo a patologização das identidades trans. E até em 2018, a Organização Mundial de Saúde também despatologizou. Como eu falei, em 1990 demorou uns anos para publicarem, né, a nova classificação internacional de diagnósticos. Eu acho que está tendo o mesmo problema. Ao que me consta, não saiu ainda a publicação da nova revisão da CID. Aí você tem essa discussão das pseudo-aspas, cura gay e trans, fecha aspas, que são verdadeiros... praticamente charlatanismo, isso que eu falo, me veio curandeirismo na cabeça. Então, para mim é charlatanismo. Não, talvez não no sentido penal, eu nunca lembro exatamente a redação do Código Penal, o crime, até ele tem que ser uma redação mais estrita, taxativa, né? Mas assim, não, ainda que não se enquadre eventualmente no crime de charlatanismo ou de curandeirismo, eu acho defensável. Mas assim, numa acepção filosófica é charlatanismo, é você propor a cura daquilo que não é doença. Então, o que se usava muito, inclusive, acho que duas psicólogas muito famosas, né, que encamparam a campanha pela cura gay, entre aspas, falar que a CID-10 falava né, da orientação sexual egodistônica. Dá um beijo aqui na minha amada Ivone Quinalha, mãe maravilhosa do nosso querido Remanan Quinalha. Ele é o que é pela mãe maravilhosa que ele tem. Beijo, amada. Obrigado. Mas então, a orientação sexual egodistônica, que é basicamente a pessoa não se querer mudar a própria orientação sexual. Então, tem o seu ego, né, tá distônico, quer dizer, você que gostaria de ter um outro ego. Vamos falar de maneira muito leiga, que eu não, até porque não é minha área. Eu achei maravilhoso quando teve uma decisão do Tribunal Regional Federal, acho que é o número 2, o TRF, que cuida do Rio de Janeiro, que ao julgar improcedente, né, ao manter uma sentença de improcedência, o TRF citou a fala da então presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Eu tenho isso salvo, né, mas de uma maneira muito técnica, ela falou algo que eu sempre falei da minha maneira super leiga, né? Quer dizer, eu sempre falei que a egodistonia você cura com a egosintonia. Quer dizer, o psicólogo, né, e o que o CFP fala, não é que ele vai... O psicólogo não vai deixar de atender a pessoa LGBTI, mas ao invés de propor mudar a orientação sexual e identidade de gênero da pessoa, o que nem é possível, sempre que se tentou, e até na época que se patologizava as identidades sexuais e de gênero, nunca se conseguiu mudar. O tal do ex-gay, SIC, né, entre aspas, o tal do ex-gay, na verdade é uma pessoa que reprime a própria orientação sexual, reprime o desejo. Então é por isso que depois do tal do ex-gay vem o ex-ex-gay, que é uma pessoa que tem uma recaída, depois outra. Então, quer dizer, por isso que órgãos importantes, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Associação Americana de Psicologia, cuidado, tem uma associação de psicologia americana que é minoritária e é a favor da cura gay, não, a principal associação, mas as principais associações psi mundiais reconhecem, né, que é algo que não funciona, você não consegue mudar a orientação sexual e identidade de gênero da pessoa, então isso acaba piorando o estado dela, acaba piorando o drama psicológico, porque aí a pessoa fica frustrada. Então, quer dizer, ainda faz uma propaganda enganosa. Eu sempre falo, é muito advogado falando, né? Fala assim, ó, se a pessoa, se essas entidades que falam de cura gay, entre aspas, né, pelo menos falassem que a pessoa não vai deixar de ter o desejo homoafetivo, biafetivo, deixar de ter a identidade trans, quer dizer, que ela vai só reprimir aquilo. Assim, não estou falando que estaria certo, não tá. Mas, assim, pelo menos estaria sendo sincero.
Até porque isso são normalmente entidades fundamentalistas, religiosas. Então, que provavelmente ficam ameaçando a pessoa de ir para o inferno até a 90ª reencarnação dela. Claro que eles não acreditam em reencarnação, muitas vezes. Mas, assim, então fazem uma espécie de terrorismo psicológico com a pessoa. Então, assim, tem muita gente com boa vontade que acha que a pessoa deveria deixar de seguir, mas é a famosa boa intenção que o inferno está cheio, com todo respeito. Então, porque é algo atécnico, acientífico, que não funciona. Eu até ironizo, né? Quer dizer, se fosse ter cura gay, cura trans, o Conselho Federal de Psicologia teria que normatizar, teria que dar uns parâmetros, porque eu lembro quando aquele juiz de Brasília deu uma decisão liminar e depois uma sentença, o Supremo, uma liminar da ministra Carmen Lúcia, que o Supremo ratificou, depois extinguiu aquele processo, dizendo, né, que a ação era de competência originária do Supremo. O Supremo não entrou no mérito da questão, ele só falou que você não podia discutir isso em ação de primeira instância, tinha que ser uma ação direta do Supremo. Mas eu fiz uma petição naquele processo e eu citei, né, peguei dados, né, e um deles, assim, nos Estados Unidos, um menino relatou, né, quando o pai, sei lá, descobriu que ele era gay ou algo do gênero, o pai, o que ele fez? Ele chutou o namorado do menino para longe, levou o menino para um psicólogo, e qual que era a pseudoterapia do psicólogo, né? Quer dizer, era fazer o menino tomar Viagra, era fazer o menino assistir filmes pornográficos, heterossexuais, que era até uma tática de cura da época, de pseudocura da época, que internavam compulsoriamente homossexuais em hospitais psiquiátricos, né? Vejam o que se chegou a fazer, chegou-se a dar remédio induzindo o vômito para a pessoa assistindo um filme pornográfico, né, homoerótico, e aí dá estimulantes sexuais para assistir filmes pornográficos heteroeróticos, né? Então, Nave Mãe Socorro, né? Meu querido Dr. Maravilha, Vinícius Borges, maravilhoso, realmente, socorro, né, amado? Aqui um beijo pro Renan Quinalha, né? Acabei de falar da mãe dele, né? Amado, falei que você é maravilhoso do jeito que você é por causa da sua mãe linda e maravilhosa. Beijo. Então, charlatanismo no sentido filosófico do termo, como eu falo. No sentido filosófico porque talvez não se enquadre no tipo penal, embora eu ache defensável enquadrar nele ou no de curandeirismo. Mas, então, a gente saiu da patologização das identidades sexuais e de gênero para o reconhecimento da sua igual dignidade, manifestação da sexualidade humana. E na questão da aspas, cura trans, é até pior a situação. Porque, assim, na época que a transexualidade era patologizada, qual que era a cura da transexualidade? O médico atestando, né, quer dizer, não sabendo, enfim, opressor, enfim, o médico atestando que a pessoa realmente era transexual, a cura era a cirurgia, a cura era adaptar o corpo à alma. O movimento trans, acho que não gosta muito, mas assim, falava-se muito, adaptar o sexo físico ao sexo psíquico, adaptar o corpo à mente, a identidade de gênero da pessoa. Isso, para quem viu em 2005 o filme Transamérica, começa muito com isso, né? A personagem transexual, que é feita pela atriz cis, né, a Felicity Huffman, se não me engano, fala sempre, ela ironiza o psiquiatra, fala, nossa, que curioso, né, uma doença mental que você cura com uma plástica estética. Quer dizer, então, quer dizer, mas na verdade você adapta o corpo à mente. O nosso querido Vinícius, Dr. Maravilha, falou, atestado ao fim da picada, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal em seguida falaram, né, hoje, no Brasil e no âmbito interamericano, né, à luz da decisão da Corte Interamericana, a identidade de gênero não se prova, é algo que basta a autopercepção da pessoa trans. Ou seja, embora a orientação sexual e a identidade de gênero não sejam opções, ninguém escolhe ser homo, hétero, bi, pan, assexual, enfim, em termos de orientação sexual, cis ou trans em termos de identidade de gênero, as pessoas só se descobrem de uma forma ou de outra, isso independente de ser genético, psicossocial, bi ou psicossocial, como diz a Organização Mundial de Saúde. Mas seja qual for a origem das identidades sexuais e de gênero,
e se tem origem da heterossexualidade, da cisgeneridade também, é óbvio que cabe à própria pessoa, e só a ela, dizer com qual identidade de gênero e orientação sexual ela se identifica. Então é por isso que os tribunais internacionais e o Supremo no Brasil dispensaram cirurgia, laudos e ação judicial, porque basta a pessoa fazer uma declaração de vontade em cartório. A gente conseguiu que o Conselho Nacional de Justiça regulamentasse isso, né? A pessoa vai, basicamente assim, ela escreve uma declaração, só preenche os campos, Paulo, Roberto, eu acho que acho, declaro que sou transgênero, o termo que a gente usou para abarcar travestis, todas as identidades trans, e a meu ver abarca intersexo também, porque pode ser uma questão de identidade de gênero. É uma questão de identidade de gênero. A pessoa se identifica com o gênero oposto àquele que lhe foi imposto ao nascer, com o agravante de uma cirurgia mutiladora. A cirurgia mutiladora no bebê intersexo e não na pessoa transadulta, porque a pessoa transadulta escolhe a cirurgia. O bebê intersexo é óbvio que não escolhe nada. Mas, enfim, você declara, eu, fulano de tal, declaro que sou transgênero, então quero mudar meu nome de Paulo, né, para Joana, e meu sexo registral para feminino, nesse exemplo que eu sempre dou. Então, um argumento muito comum desses psicólogos que defendem, né, cura gay, cura trans, sempre com 1000 aspas, é de que a pessoa deveria ter liberdade. É a pessoa que me procura, eu vou deixar de atender? Até já falei, não vai deixar de atender, mas como psicólogo você tem a obrigação ética profissional de ser técnico científico e falar que esse tipo de pseudoterapia nunca funcionou. Então, tem que explicar que a pessoa LGBTI+, tem sofrimento subjetivo não por ser LGBTI+, mas pela homotransfobia estrutural, institucional e social em sentido amplo. Então, é mais ou menos por isso que a terapia é legal. Então, quer dizer, você demonizava canhoto no passado. Volta e meia tem algum meme, né? Algum quadrinho ironizando, né? Mas no passado demonizava a pessoa por escrever como esquerda. Então, eu não lembro em que língua o canhoto era chamado de sinistro. Então, quer dizer, se a pessoa... E canhoto, a gente sabe que é uma questão genética, mas você sabe que com muito esforço, a pessoa destra pode aprender a escrever com a mão esquerda e vice-versa. Então, quer dizer, se a pessoa canhota for para um psicólogo e falar, olha, eu quero deixar de ser canhoto porque eu sofro, porque as pessoas têm preconceito, o psicólogo vai fazer a terapia de cura canhota? Pelo amor da deusa, né? Então, assim, as pessoas precisam pensar um pouco no que elas falam. É o que a Djamila Ribeiro chama de má-fé sartriana, que eu explico como o simplismo acrítico de conveniência. A pessoa é simplória porque convém aos seus privilégios ou aquilo que ela quer defender. Isso sem pretender ter má-fé propriamente dita. O Ataíde falou também da questão da doação de sangue. É uma questão muito importante, inclusive o nosso querido Vinícius Borges, doutor Maravilha, me ajudou no processo, né? Eu pedi para ele, eu juntei um parecer no processo dele, explicando que a proibição a homens que fazem sexo com outros homens, e também às travestis e às mulheres transexuais, era anticientífica, era discriminatória, não fazia o menor sentido. Falei das pessoas trans porque, embora a proibição seja homens que fazem sexo com outros homens nos últimos 12 meses, as travestis e as mulheres transexuais eram transfobicamente consideradas como homens, por um critério biológico. A lésbica nunca foi proibida de doar sangue. Um outro caso que aconteceu, que foi ainda mais absurdo, é porque ao invés de entender como homem, que faz sexo com outro homem, entendiam como homossexual. Mas isso era ilegal mesmo antes da decisão do Supremo, isso reconheceu. A ideia é os votos majoritários, eles de uma outra forma, mas eles acolheram a nossa compreensão, né, do movimento social. Não fui eu que movi as ações, embora eu tenha feito também manifestação de amicus curiae no processo, entre várias outras entidades, claro. Mas a ideia é que é a superação do conceito de grupo de risco. Grupo de risco é um conceito já superado pela ciência médica mundial desde os anos 90. Desde então se fala em práticas de risco, condutas de risco, situações de risco acrescida, era uma terminologia que a Anvisa usava até na década passada.
Então, quer dizer, ao invés de se preocupar com o grupo social que a pessoa faz parte, você se preocupa com a prática sexual concreta dela, independente de como ela se identifique. E, na verdade, o termo HSH, homem que faz sexo com outro homem, é um termo anti-identitário. A ideia dele é que não interessa se a pessoa se identifica como gay, como bissexual, como homem que curte, cara que curte outros caras e outras coisas muito curiosas que a gente vê por aí. A questão seria analisar a prática sexual concreta, o que em tese estaria certo. Mas o problema ao dizer que todo homem que fez sexo com outro homem nos últimos 12 meses estaria numa situação de risco acrescida, que um homem ter sexo com outro homem seria necessariamente, ontologicamente, uma situação de risco, mesmo num sexo seguro, com preservativo, num relacionamento monogâmico, isso é considerar homens que fazem sexo com outros homens como um grupo de risco. A Anvisa e o Ministério da Saúde negam até a morte que nos considera um grupo de risco, mas nos tratam como grupo de risco, sempre nos trataram. Eu falei de relação monogâmica, só cuidado, porque até a década passada, você teve em 2006, 2007, uma decisão liminar numa ação civil pública do Piauí, que também permitiu a doação de sangue por HSH. Aí depois o Tribunal de Segunda Instância cassou essa liminar. Então, na época, até então o começo dessa segunda década dos anos 2000, o critério era sexo inseguro, era sexo sem preservativo. Então, eu precisava lembrar, mas era alguma coisa assim, pessoas que tiveram sexo inseguro com outras pessoas. E aí embaixo, homens que tiveram sexo com outros homens. Então, eu sempre ironizo, nem pessoas a gente era, pela norma. Agora, o critério geral, no qual a gente foi enquadrado, já que declarou inconstitucional o critério de homem que faz sexo contra o homem, pessoas que tiveram parceiras ou parceiros ocasionais ou desconhecidas. Se eu não estou entendendo errado, a Anvisa, o Ministério da Saúde, exigem monogamia sexual. Então, a pessoa, o homem solteiro que tem vida sexual ativa está proibido de doar sangue. Eu acho esse critério manifestamente exagerado, desproporcional. Se é desproporcional, ele é inconstitucional. Mas, assim, a questão do movimento LGBTI+, queremos ser tratados pelo mesmo critério da população heterocis. Então, se o critério geral para fins de sexualidade atual esse, não ter tido parceiros ou parceiros ocasionais ou desconhecidos, então esse é o critério que tem que ser aplicado para homens gays e bissexuais, as travestis, as mulheres transexuais, e para a população LGBT mais em geral. Eu acho que tem que mudar, mas aí acho que o critério anterior sexual, né, poder doar sangue de quem teve, só não ser permitida a doação de sangue, quem teve sexo inseguro, sexo sem preservativo, eu acho que era um bom critério. Mas, assim, isso a gente tem que discutir enquanto sociedade, enfim, para mudar os critérios gerais. Os votos minoritários do Supremo, né, 2 deles que até me surpreenderam muito, mas assim, eu imagino o que aconteceu. Os juízes, as pessoas têm um pouco de temor que parece que os índices de contaminação com ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, seriam consideravelmente maiores, né, em homens que fazem sexo com outros homens, e acho que nas pessoas trans. Esse é um dado disputado. Então, tem outras leituras, talvez não seja bem assim. Então, mas assim, já vi dizerem que seria 1% de homens que fazem sexo com mulheres. Eu criei essa categoria para contrapor ao HSH. E 10% de HSHs, né, etc. Claro, a esmagadora maioria, 90%, não tem, mas epidemiologicamente é um número problemático. Mas a questão não é essa. Assim, eu não fiz sustentação oral nesse julgamento porque eu tinha uma palestra no mesmo dia em Ouro Preto e era o 5º ou 4º da pauta. Eu achei que o Supremo não fosse julgar, o que é muito comum. Eu fiz uma escolha. Mas tinha lá 4, 5 advogados de amici curiae lá em favor da ação. O Supremo inverteu a pauta e julgou. Achei maravilhoso. Muito bom. Inclusive, a advogada que falou pelo IBDFAN, né, a Patrícia Gurich, uma querida amiga, me citou na tribuna. Que eu agradeço até hoje. Mas, assim, se eu estivesse lá, o que eu pretendia falar é que a questão não é essa. Assim, podia ser 80% da população LGBTI mais contaminada, que mesmo assim você não tinha que proibir a doação de sangue para o grupo.
Por quê? Claro que esse número eu estou inventando, um número estapafúrdio. Mas assim, a questão é fazer o argumento para a gente entender o absurdo da situação. Se o critério é prática de risco e não grupo de risco, se você. E como você sabe se a pessoa teve ou não prática de risco? Quando você vai doar sangue, o Hemocentro te faz 1000 perguntas. Entre elas, sobre a sexualidade, mas pergunta se você usou drogas injetáveis, se você é profissional do sexo. Na época da síndrome da vaca louca, perdão pelo nome popular, pelo nome coloquial, se não me engano, quem ia para os países que tinha essa doença ficavam proibidos de doar sangue por pelo menos um ano. Então, veja, você tem 1000 critérios. Então, você pergunta para a pessoa. Se a pessoa declara que não teve nenhuma prática de risco, então ela estaria nos outros 20%. Né, nesse número estapafúrdio que eu inventei. Então eu pretendia falar no Supremo, né? Quer dizer, o que somos nós, né, gays, bissexuais, trans, que não temos práticas de risco? Somos dano colateral, que muito triste, mas que teria que ser tolerado por supostos índices de contaminação maiores. E isso o ministro Gilmar Mendes, no voto vista dele, quando retomou o julgamento, foi muito bom. Ele usou essa categoria que eu falei, né, homem que fazem sexo com mulheres. O Gilmar, muito interessante, falou, olha, tem pesquisas que mostram que os homens têm índices de contaminação com HIV, AIDS e ISTs em geral, mais que o dobro do que as mulheres. E nem por isso você vai proibir homens de doarem sangue. Eu já soube, só confirmar esse dado, né? Mas assim, que pessoas negras supostamente teriam um índice de contaminação por AIDS também maior que o de pessoas brancas. E nem por isso você vai proibir pessoas negras em geral de doarem sangue. Não se deve proibir. Então, tudo para falar que os votos vencidos falaram que o critério de discriminação era científico, provavelmente pela estatística. Mas a estatística, embora seja um critério científico no geral, não é científico nesse caso, porque nos gera o tratamento como grupo, acaba nos tratando como grupo de risco. E aí, quer dizer, o Ataíde falou, né, quer dizer, então, pessoas gays, bissexuais e trans, né, GBTs, né, que eram as pessoas proibidas de doar sangue, né, sim, muita gente quer colaborar na doação de sangue. Muita gente mentia para doar sangue. Acho que uma criatura uma vez me falou que seria crime de falsidade ideológica mentir, né? Não, não era. Esse argumento sinceramente, manifestamente absurdo, para ser educado. Mas, assim, eu, por exemplo, me recusava. Eu me sinto, mas assim, pessoalmente ofendido na minha dignidade de maneira transcendental, de ser presumido como uma pessoa que tem práticas de risco só por ter sexo com outros homens. Então, na minha petição no Supremo, eu falei, o casal gay, monogâmico, relacionamento fechado, que só fazia sexo entre si com preservativo, estava proibido de doar sangue. Só isso mostra o absurdo da situação. E se algo é irracional, arbitrário, é inconstitucional. Então, eu só acho, Taíde, que assim, como você tem esse critério da Anvisa de não poder doar com parceiras, se você teve parceiros ou parceiras ocasionais ou desconhecidos, por 12 meses também é 12 meses. Então, até falei com amigos, né? Quer dizer, não vou falar aqui, se tiver aqui assistindo pode mencionar, eu comento, mas bom, o homem hétero cis que vai doar sangue mente, né? Porque quem fica um ano sem ter práticas sexuais para doar sangue? Então, isso é estapafúrdio. Então, é um critério que precisa ser alterado. Teria que ver como que se fazem as perguntas, né, para o hétero cis. A gente teria que fazer umas pesquisas qualitativas. Um homem hétero vai lá, declara, né, que não tem sexo contra o homem, até porque acho que não pode perguntar isso, e ver o que perguntam. E aí a gente comparar com o que se pergunta para o homem gay, bissexual, para a pessoa trans. Mas, então, por esse critério, por exigir 12 meses de celibato sexual para quem não tem um relacionamento estável, tem que ver se a gente vai conseguir aumentar os dados de... Mas certamente você permitindo que gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais doem sangue, você aumenta, sim, consideravelmente os estoques de sangue, o que é muito importante. Você quer dar uma entrada de novo agora, Taíde, para fazer mais alguma pergunta? Ou eventualmente mandar por escrito? Para quem entrou depois, né, acho que o áudio
do nosso querido Ataíde, né, que é quem a gente chamou essa live, está dando alguma interferência, por isso que estou só eu aqui. Ele fez as perguntas e saiu. Aí o Ataíde vai entrar. A gente pode falar um pouquinho também, acho que da criminalização, né, que é a chamada principal da live, embora sem fazer o que eu normalmente faço, né, que é explicar os fundamentos da decisão, que eu sempre acho importante, né, mas, enfim, podemos focar. Oi de novo. As próximas perguntas, né? Como a gente está se adaptando a partir Viu aquela interferência? das falhas. Eu acho que era a do Instagram. Provavelmente, tenho certeza disso. A parte do estudo, acho que você já falou, era a quinta pergunta, a questão dos estudos, questão da base científica das comprovações, né? Você tinha falado sobre isso agora, acho que foi importante. A próxima pergunta minha é a questão que é a pauta da LAV, que é a homotransfobia como crime de racismo. Entendemos hoje que é um ganho muito grande, eu acho que talvez seja da história brasileira, talvez seja a maior vitória da comunidade. E a partir dessa vitória, como as pessoas, se juntando com outras perguntas, como foi colocado para você antes, como as pessoas que sofrem discriminações ou que youtubers que têm discriminações assim, nas redes sociais, falas de ódio ou algo desse tipo, o que as pessoas comuns podem fazer a partir esse histórico do STF? Tá. Eu tenho que ver mais 10 ou 15, né? Eu vou saindo para não travar a voz. Mas qualquer coisa tá aí, manda alguma próxima pergunta já pelo chat, que aí eu vou respondendo, aí depois a gente entra para já se despedir, que eu acho que tem mais uns 10 minutos aqui de live. Eu esqueci de falar da decisão da União Homoafetiva, que você falou, de 2011, né? Foi uma decisão muito histórica, né? Foi importante, principalmente pela unanimidade do Supremo Tribunal Federal, afirmar a proibição de discriminação por orientação sexual no direito das famílias, e depois, né, nos outros julgamentos, afirmou a proibição de discriminação por identidade de gênero, orientação sexual em todos os ramos do direito. Então, é uma vitória muito emblemática, você afirmar a igual dignidade das pessoas LGBT e mais relativamente às pessoas heterocis, então garantindo os mesmos direitos com os mesmos nomes, que é uma campanha mundial, né, que o deputado Jean Willis encampou no Brasil, né, mas enfim, que tem precedentes em outros países também. Então, eu acho que assim, eu não colocaria uma hierarquia entre as pautas, mas assim, o Supremo reconhecer a união afetiva como família, a não discriminação nas Forças Armadas, o direito de pessoas trans à própria identidade de gênero, então mudar nome e gênero nos documentos sem cirurgia, laudos e ação, reconhecer a homotransfobia como crime, e crime de racismo em particular, o direito à doação de sangue igualitária, que eu falei até agora, e o Supremo tem declarado inconstitucionais leis que proíbem o debate de gênero nas escolas. Não só por serem leis municipais, mas mesmo a lei federal, o Supremo está falando, que não poderia proibir o debate de gênero, pela proibição constitucional, a censura, a liberdade de cátedra, enfim. E o dever de uma educação inclusiva, emancipatória, que proteja minorias e grupos vulneráveis. Então, eu acho que cada uma dessas decisões tem um impacto social próprio, mas todas são muito relevantes. Reconhecer a homotransfobia como crime é realmente uma das principais demandas históricas do movimento LGBTI+, mas o casamento civil igualitário, a identidade de gênero também são. Só para falar, né, quer dizer, o Supremo reconheceu a homotransfobia como crime de racismo sem legislar nem fazer analogia, porque ele adotou o conceito político e social de racismo e raça, e não o biológico, o conceito político-social, que é
adotado pela literatura negra antirracismo. Então, racismo é um conceito socioantropológico que não está ligado necessariamente à biologia, diz o maravilhoso Silvio Almeida, e o também maravilhoso Achille Mbembe fala: o racismo é o alterocídio, é um sistema de classificação de pessoas, que o grupo dominante oprime um grupo dominado, classificando como inferior, para manter privilégios assim, negar direitos, negar status sociais ao grupo vulnerável. Então, racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, num sistema de relações de poder em que um grupo dominante oprime um grupo dominado, desumanizando-o, visando excluí-lo do sistema geral de garantia de direitos. Essa é uma síntese do conceito que o Supremo afirmou, captando esses elementos da literatura negra antirracismo que eu levei no processo. Então, neste conceito de racismo, a homotransfobia se enquadra. Então, considerando que a Constituição e a lei falam em raça e cor em palavras diferentes, na hermenêutica jurídica, a lei não tem palavras inúteis, então raça não pode significar apenas cor, os crimes raciais por raça abarcam a homotransfobia. Então, o artigo 20 da lei antirracismo: praticar, induzir ou incitar o preconceito, a discriminação por raça, cor, etnia, religião, tá. Os crimes por raça abarcam a homotransfobia. Não existe racismo reverso, porque racismo supõe relações de poder. Então, se brancofobia, heterofobia, cisfobia um dia existirem, nunca vi na vida, quem ouviu falar me manda provas, prints, porque eu quero provas, não convicção, isso no máximo vai ser um dano moral cível, indenização, no máximo vai ser uma injúria simples, nunca uma injúria racial, nunca racismo. Isso tem que ser afirmado. Então, a pessoa LGBT, então, mas assim, goste-se ou não, você pode discordar, mas até se você não tem que respeitar tanto lei quanto decisão judicial só quando você concorda com ela. Então, assim, a homotransfobia foi considerada crime de racismo. Então, assim, você tem uma diferença que os tribunais brasileiros inventaram, né, pelo menos aqui no Brasil, de racismo enquanto ofensa a uma coletividade e injúria racial enquanto ofensa a um indivíduo por elementos raciais. Então, os tribunais inventaram isso de maneira ilegal, a meu ver, mas assim, como estava se consolidando, aí aprovou-se uma lei em 97 criando a figura da injúria racial. Então, assim, falando em termos de homofobia, você falar, aspas, gays são pedófilos, fecha aspas, que é um preconceito clássico contra homens gays, você incorre em racismo, porque o racismo é o que eu chamo de injúria coletiva. Você ofende uma coletividade, já que o crime de injúria supõe pessoa individualizada. Você dizer, aspas, você é um gay pedófilo, fecha aspas, é um crime de injúria racial. Tem um entendimento absurdo, estapafúrdio, que beira a má-fé, que desafia a inteligência de pessoas racionais e de boa-fé, de dois neurônios pensantes não enviesados, isso é o mais educado que eu vou ser para falar disso, que diz que o Supremo teria reconhecido a homotransfobia como racismo, porque ele mandou aplicar a Lei 776, e não como injúria racial que está no Código Penal. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido a homotransfobia ser racismo, mas não ser injúria racial. Essa tese normalmente quem discorda da decisão e quer dar a ela a menor eficácia possível. Mas na prática do discurso, do xingamento, da ofensa verbal, a maior parte dos casos de racismo se dão na forma da injúria racial. Então, esse entendimento de pessoas que normalmente discordam da decisão e querem dar a ela a menor eficácia possível, ele dificultaria a implementação da decisão. Então, o Supremo não publicou o inteiro teor do acordo. A decisão vale desde a publicação da ata do julgamento, que foi publicada 14 de junho do ano passado, mas assim, e a lei até permite eu peticionar no Supremo por embargo de declaração, para quem é do direito, antes de publicar o acordo. Eu estava esperando. Até agosto eu vou fazer isso, né? Mas de qualquer forma. Mas assim, esse entendimento está se disseminando. Então eu acho que eu vou ter que peticionar, pedir para o Supremo esclarecer, que é uma coisa que eu não queria fazer, porque vai ter juízo querendo dizer que até o Supremo decidir, ela não vai querer decidir, mas como é um entendimento que está se disseminando, eu acho que eu vou ser obrigado a fazer isso. Enfim, não fiz também por exaustão, por uma série de atribuições e tal, e a pandemia também atrasou tudo, mas enfim.
A pessoa que for... Mas assim, isso no discurso, na ofensa verbal, porque praticar a discriminação, que discriminar é tratar de maneira diferente, de maneira injusta, arbitrária, sem razão. Então, quer dizer, praticar a discriminação é crime na lei antirracismo. O discurso de ódio, ofensa à coletividade é crime na lei de racismo. Não contratar, demitir, não atender, é crime na lei antirracista. Então, essas condutas ninguém duvida que é crime. Esse problema que eu estou falando é mais na prática do discurso. Embora tenha o crime de praticar o preconceito e a discriminação, talvez praticar o preconceito possa ser interpretado como abarcando a injúria racial. Acho que é algo que eu vou defender escrevendo em petições. O nosso querido Taíde, acho que é para a gente ir se finalizando, né? Quais os próximos desafios para a comunidade LGBTQIA+, no enfrentamento, né, da homotransfobia? O primeiro é tirar a decisão do Supremo do papel. Então, assim, a homotransfobia foi reconhecida como racismo, então a gente vai ter a mesma dificuldade que o movimento negro tem para fazer as práticas racistas serem punidas. Porque, eu tenho dito, o judiciário ele tem uma sensibilidade, ele é muito compreensivo com a defesa do acusado de racismo ou injúria racial, mas é extremamente insensível com a vítima. Porque se você nega, se você julga improcedente uma denúncia de racismo ou injúria racial, você está basicamente dizendo para a vítima que ela exagerou na reação ao que foi falado. O professor Adilson Moreira escreveu um livro, Racismo Recreativo, inclusive está aqui, da coleção Femininos Plurais, da maravilhosa Djamila Ribeiro, para falar justamente isso. O humor como ferramenta de opressão e discriminação, como forma de fazer um grupo social continuar subalternizado. Então, ele cita vários exemplos, né? Quer dizer, do racismo contra a população negra. O Mussum, lembra na TV? O homem negro sempre bêbado em situações ridículas. A Vera Verão, a bicha preta sempre se humilhando para ter o afeto de um homem hétero cis que não tem interesse nela. Então, mas assim, o professor Adilson pega processos concretos. Vou citar um. Em Minas Gerais, a branquitude decidiu, numa festa de fim de ano de empresa, que todo mundo sabe que você é obrigado aí, na maioria dos casos, decidiu se fantasiar de Ku Klux Klan. Que, para quem não sabe, é uma associação fundamentalista pseudo-cristã. Eu sou agnóstico, mas eu acho que isso não é cristianismo. Que diz que, além de ofender, discriminar, agredir, matava pessoas negras por, sei lá, que pseudo-interpretação insana que faziam da Bíblia. Então, aí a branquitude vai se fantasiar de Ku Klux Klan. Então, o homem negro, funcionário, processou na Justiça do Trabalho, e o Tribunal Regional do Trabalho de Minas falou que não era crime de racismo ou de injúria racial, porque a intenção não teria sido ser racista, seria só de fazer uma brincadeira. Pelo amor da deusa, né, excelências da Tamássima Vênia. RuPaul diria, really queen, really court, né? Quer dizer, tribunal, pelo amor de Deus. Você tem decisões muito ruins, decisões manifestamente absurdas como essas. Então, o que você tem que combater? No direito penal, exceto quando a lei permite crime culposo, né, que é o crime por negligência e imprudência, você tem que provar o dolo, a intenção. Aí me chamem de punitivista, se quiser falar, é uma pena que os crimes de racismo, crimes de ódio em geral, não admitem a modalidade culposa. Olha, uma pena, pelo menos em alguns casos. Tem 2 minutos aqui para encerrar. Mas assim, isso é no mínimo dolo eventual esse caso. O dolo eventual, você não tem a intenção propriamente dita, mas você assume o risco de produzir o resultado. Você não quer, mas você não está nem aí. Se você não está nem aí, você age como se tivesse tido a intenção. Tem que ver se os tribunais admitem dolo eventual para racismo e injúria racial, mas eu entendo que deveria se admitir. Tem 1 minuto e meio, até aí se você quiser entrar para dar um tchau aqui, mas obrigado pelo convite, o diálogo, foi um prazer estar aqui. Pena que deu os probleminhas com o áudio, mas deu para falar bastante. Outras pautas, só para falar rapidinho, assim, pessoas intersexo. Também a gente pretende, surgiu a ABRAE, Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, tem muito pouco na criação, a gente vai divulgar o Federal de Medicina e eventualmente judicializar. Banheiro de pessoas, tem leis municipais que estão querendo proibir esse banheiro de acordo com o sexo. Pode. Tem aquele julgamento
isso por anos, e tem uma ação para preservar, tem até uma liminar mulheres transexuais femininos para as mas é isso. Final, Thaís. Obrigado. Acho que, apesar de todos os problemas que ocorreu aqui, a live foi muito boa. 20 segundos. 20 segundos? Então, gente, obrigado. Obrigado, Paulo. Talvez eu aconteça uma próxima live. Obrigado a todos por ter assistido. E eu agradeço a todos por estar aqui, ouvir o Paulo, que é uma referência na comunidade LGBT. Imagina, mano, vai que